Pronto, então, novamente, boa tarde a todas e a todos. Saudações, a gente vai dando início ao nosso terceiro encontro do ciclo de estudos conflitos rurais e ambientais. A gente está na segunda edição, a gente já fez um no ano passado, e a gente está realizando o segundo ciclo de encontros para debater os conflitos rurais e ambientais, e agora na perspectiva da ecologia política. Saudações da professora Winnie, que está entrando. Essa é uma atividade realizada pelo Laboratório de Estudos Rurais da UFRN, que agrega uma série de pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, das políticas públicas, das ciências sociais, da geografia e de outras áreas também, da economia, do serviço social, enfim. E hoje a gente vai estar tendo a alegria de estar ouvindo um pouco a professora Sui Yamamoto. A professora Sui é docente da Universidade Federal da Bahia, possui graduação em comunicação social, mestrado em ciência política e doutorado também em ciência política, e vai estar podendo falar com a gente sobre ecologia política, uma introdução analítica, e aí depois a gente vem para as perguntas, para o debate e para os ensinamentos que a professora Sui vai poder nos colocar aqui hoje. Então, professora, a senhora fica à vontade, está com a palavra, e vocês podem ir trazendo as questões no chat, as colocações, ou deixar também para fazer ao final da fala da professora. É isso, obrigado, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite de vocês, de Joana, de Leandro, Simone, né, professora Winnie, que está aqui também. Enfim, dizer que é um prazer estar aqui, poder trocar, né, essas experiências, né, esses conhecimentos com vocês. É uma pena que a gente não possa estar presencialmente, mas também, enfim, era a única forma da gente fazer esse debate, mas queria aqui deixar meu agradecimento pelo convite e por esse diálogo. Vou fazer uma apresentação em vídeo, montei uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint. Vamos lá. Eu vou tentar puxar ela aqui. Posso apresentar, né? Pode, claro. Espera aí, que eu tenho que apresentar uma janela, tem que ser a janela certa. E aproveitando também, eu esqueci de me apresentar, eu sou o professor Leandro Cavalcante, do curso de Geografia da UFRN. Estamos aqui também com as coordenadoras do Lab Rural, professora Joana Moura, professora Simone Rosendo, professora Winifred, pessoal também da UFRN. É isso, obrigado, pode continuar. Tá, joia. Então, eu queria começar um pouco explicando minha relação com a ecologia política, né? Eu sou das ciências sociais, eu sou da ciência política, né? E acabei me aproximando um pouco dessa área de estudos por uma parte da minha trajetória de pesquisa. Eu fiz meus estudos de doutorado, mestrado na Bolívia, então estudei um pouco questões relacionadas a populações indígenas, a participação política de povos indígenas, mas também questões relacionadas ao ideal de desenvolvimento, como eles impactavam na política do país, né, e sobretudo essas perspectivas alternativas de desenvolvimento que emergem da América Latina, como a perspectiva de bem viver, né. Então, eu tinha essa trajetória de pesquisa, mas acabei participando, incorporando mais as preocupações da ecologia política em si, a partir de um congresso que teve em 2019 em Salvador. Foi o terceiro Congresso Latino-Americano de Ecologia Política, que foi organizado com a Claxo, e na UFBA também, não sei se vocês participaram, né? Eu estava muito na organização do congresso, e a partir dele eu acabei me engajando mais um pouco nesse campo. A gente organizou uma série de dossiês, né? Tanto na revista de Ciências Sociais, quanto na revista Ambiente e Sociedade, que um pouco reuniam essa produção mais recente da ecologia política latino-americana, né? Então, é um pouco por aí que vem a minha participação e o meu conhecimento dessa área. E a minha proposta aqui é fazer uma introdução muito básica para vocês do que é ecologia política, quais são as suas preocupações centrais, enfim, até para vocês entenderem um pouco o que é esse campo, né, de reflexão teórica, de reflexão ativista, né,
e identificarem também se é algo que é do interesse de vocês, enfim, se é um campo interessante de diálogo, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, do ponto de vista das definições de ecologia política, né, eu gosto muito de trabalhar com dois autores, né, que é o Héctor Alimonda, né, que já faleceu, que era da Rural do Rio de Janeiro, né, e o Henrique Leff, que é chileno, né. Então, a Limonda, ele definia a ecologia política como uma forma de reflexão acadêmica crítica, ou seja, seria um campo teórico e um campo de reflexão acadêmica que está vinculado à teoria crítica, né? E aí ele recupera um pouco as noções de teoria crítica da Escola de Frankfurt, do Adorno, do Horkheimer, né, que definem a teoria crítica em oposição a uma teoria tradicional, né? Então, a teoria crítica, ela é vinculada à superação do capitalismo, ela denuncia as relações de dominação, né? E ela busca a transformação e a emancipação social, né? Então, a teoria crítica, ela vem um pouco dessa perspectiva, né, contraposta à teoria tradicional, e o Alimonda identifica, então, a ecologia política como uma teoria crítica, né, como uma reflexão acadêmica crítica dessa vertente, digamos assim, né? Só que ela é uma reflexão acadêmica crítica que está fundada, né, numa identificação da crise ecológica, né? Essa identificação da crise ecológica que surge a partir das últimas décadas do século XX, e que desloca, né, a teoria crítica para o pensamento, em outras palavras, talvez, né, o pensamento marxista, né, para outras problemáticas, né? Então, se antes a gente tinha, né, o pensamento marxista estava focado na questão da abundância, né? Então, ou seja, como é que o sujeito, aí eu estou usando uma citação do Leff, né? Como é que a gente consegue liberar o sujeito, o trabalhador, da dominação e da hierarquia do capitalismo, né? Ou seja, como é que a gente lida como é que a gente divide e redistribui melhor os nossos bens, né? A ecologia política, ela vai lidar com a sobrevivência, né? Ou seja, não é mais uma questão de redistribuir a abundância, de superar essa sujeição dessa dominação capitalista, mas, sobretudo, pensar na nossa sobrevivência no mundo, né? Porque a crise ecológica, ela coloca essa urgência para a gente pensar, né? Olha, o capitalismo não é somente um sistema que gera opressão do homem pelo homem, mas ele também é um sistema que destrói a natureza, que destrói o mundo onde a gente vive, né? Então, o pensamento crítico da ecologia política, ele vai se focar para os imperativos da sobrevivência, né? E isso é algo que o Leff coloca de maneira muito central, né? Então, o Leff vai dizer também, né, que a ecologia política, de certa maneira, é uma resposta, então, ao esquecimento da natureza pela economia política, né? Faz aquela brincadeira com os nomes, né? Ecologia política, economia política, por quê? Porque a economia política marxista, ela trabalhou durante muito tempo com a dicotomia capital e trabalho, né? E deixou de lado a parte da terra, do território e da natureza, né? E, portanto, isso gerou um esquecimento desse fator com alguns impactos bastante razoáveis, né? E como campo acadêmico, a ecologia política, ela também combina, né, não só a reflexão acadêmica, né, a biblioteca, né, o espaço que a gente está acostumado, né, trabalho de campo, enfim, mas também a ação militante e ativista, né? Então, muitas das definições de ecologia política também incluem essa dimensão ativista, dimensão militante, né? Tanto que quando a gente fez o congresso, né, que eu falei para vocês que eu participei do congresso aqui em 2019, aqui não, lá em Salvador em 2019, né, uma preocupação muito grande do congresso era justamente poder dialogar com atores sociais e políticos que estão nos enfrentamentos do dia a dia, das lutas ecológicas, das lutas por território, né, então é uma
Então, é um campo que tem muita articulação com a ação militante, né? Dentro da sua própria definição mesmo, assim, né? Muitos autores definem que isso está dentro da ecologia política em si. Bom, vamos lá. Então, ecologia política no norte, peraí que às vezes eu me perco aqui nos slides, tá? A ecologia política no norte global, né? Então, a ecologia política, ela surge inicialmente, né, de um diagnóstico no norte global, de que, né, como eu falei para vocês, havia essa crise ambiental bastante intensa, né, que vocês já conhecem, né, o colapso ambiental que a gente vive hoje, né, e que se havia necessidade de pensar mais interfaces nas relações ambientais e sociais. O que significa isso? Significa que, durante muito tempo, a degradação ambiental ela foi pensada em linhas neomalthusianas, né? Ou seja, a gente vai... a degradação ambiental é inevitável a partir da multiplicação de seres humanos, né? Então, como a gente se multiplica pelo globo, a gente vai utilizar mais recursos e isso é algo que é natural do processo de evolução humano, digamos assim, né? E a ecologia política, ela questiona um pouco esse argumento, dizendo, não, a gente precisa pensar um pouco mais nas causalidades e nas consequências desse diagnóstico ambiental no âmbito da sociedade e no âmbito político, né? Então, quais são as causas e as consequências sociais e políticas dessa crise ambiental, né? Como é que ela se relaciona com esses outros campos, né? Ou seja, não é só uma preocupação do ponto de vista dos recursos, não é só uma preocupação do ponto de vista da biologia, né? Não é só uma preocupação do ponto de vista dessas ciências, mas é uma preocupação também do ponto de vista da sociedade, da política que a gente vive, né? E aí, a ecologia política começou a pensar nesses dois eixos, digamos assim, né? Então, do ponto de vista das causalidades, os autores, né, do norte global, sobretudo alguns autores franceses, como Goetz, identificam que essa devastação da terra, como eu já mencionei antes, é uma consequência do modo de produção capitalista, né? Então, o capitalismo, ele gera a devastação, né? Não é que o ser humano gera a devastação em si, mas o modo de produção hegemônico que nós temos hoje é um modo de produção que gera a devastação, né? Portanto, a crise ecológica é uma consequência direta do modo de produção que a gente vive hoje, né? E do ponto de vista das consequências, né, esses conflitos que são gerados pela crise ambiental também são da ordem social e política, né? Ou seja, significa que fatores sociais e políticos determinam quem perde mais e quem perde menos com a crise ecológica, determinam quem é mais afetado pelos desastres ambientais e quem é menos afetado, determinam que países fornecem mais recursos naturais e que países fornecem menos recursos naturais. Então, isso também é gerado. As consequências dessa crise ambiental também é desigualmente distribuída de acordo com os nossos padrões sociopolíticos. Então, esses autores, de maneira geral, no norte global, eles focam muito nas desigualdades, né, a partir dessa perspectiva crítica herdeira do pensamento crítico marxista, eles focam muito nas desigualdades que emergem, né, as desigualdades socioeconômicas que emergem também desse acesso diferenciado aos recursos naturais que nós temos nas sociedades contemporâneas, né. Em contrapartida, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Em contrapartida, nós temos um desenvolvimento de uma ecologia política latino-americana bastante específico, né, que dialoga com com essa produção do norte global, mas que também incorpora várias tradições de pensamentos, né, críticos da América Latina, de desenvolvimentos intelectuais que nós tivemos na nossa região, né. Então, do ponto de vista, enfim, dá para a gente identificar 3 fatores, né, que determinam o desenvolvimento de uma ecologia política latino-americana específica, né. Então, primeiramente, a gente pode identificar
uma forma de pensamento específico da região, que tem uma tradição de pensamento crítico bastante específica também, né? Então, aqui eu estou me referindo ao trabalho do Alimonda, que identifica a ecologia política como também tributária dessa tradição de pensamento crítico latino-americano, né? Então, a partir do José Martí, do Mariátegui, do Paulo Freire, né? Que são chamadas pelo Alfredo Bose de vanguardas arraigadas, né? Que identificam, então, esse projeto de criação de uma identidade local latino-americana, de criação de uma sociabilidade enraizada nos países latino-americanos, né? E que esse projeto nacional, né, nas palavras de muitos desses autores, seria um projeto a ser realizado, né, e a ser pensado intelectualmente. Então, essa tradição de pensamento crítico, ela identifica muito as particularidades da região e como essas particularidades têm que incidir nos nossos projetos nacionais, né? E para além dessas reflexões, a ecologia política latino-americana, ela também incorpora uma parte do pensamento dependentista, né, que é justamente, né, essa preocupação, né, em se pensar o desenvolvimento desigual do capitalismo no globo, ou seja, como o capitalismo ele se desenvolve de maneira desigual, a exploração de recursos é feita de maneira desigual também, e a degradação ambiental ela também impacta de maneira desigual, e isso isso também critica, né, essa ideia, né, de que a região latino-americana, ela sempre foi, a partir da sua história colonial, né, entendida como um depósito de recursos naturais, né. Então, o objetivo, né, da empresa colonial na região sempre foi a exploração desses recursos e, de certa maneira, colocar as populações locais a serviço da exploração desses recursos, né? Então, a economia latino-americana sempre esteve, durante o seu período colonial e durante boa parte da sua história, voltada para atender o bem-estar de populações que vivem em outras regiões do planeta, né? Não do seu próprio bem-estar. Então, isso sempre foi algo que marcou muito o pensamento político da região, né? Também podemos pensar, né, como algo que marca a economia política latino-americana, a própria história, como eu já estava falando, né? Então, é uma região marcada por essa economia de enclave, de novo, né, enfim, uma economia que esgota recursos naturais, sei que vocês são geógrafos, enfim, vocês sabem bem do que eu estou falando quando eu falo de economia de enclave, né? Mas uma economia que, de certa maneira, estava pautada, então, na conquista de populações, do genocídio, né, epistemicídios diversos, né, no sentido de apagamento de conhecimentos locais, e ecocídios, né, apagamentos de eliminação de ecossistemas, né, desde a sua fundação, né? Então, isso é algo que está muito presente em alguns autores que trabalham com a história, sobretudo a história econômica da América Latina, né? Então, eu cito aqui um livro do Machado Arauz, né, de 2019, que fala sobre o princípio Potosí, é um livro sobre a genealogia da mineração latino-americana, e que fala um pouco sobre isso, né, desse tripé do genocídio, epistemicídio e ecocídio, que funda um pouco essa função da região do seu ponto de vista internacional, né, na divisão internacional do trabalho, ou da natureza, né, nas palavras do Coronil. E do ponto de vista do contexto atual, a ecologia política latino-americana, ela também se volta muito, né, a um papel que a América Latina cumpriu no início dos anos 2000, que foi de fortalecer a sua participação na provisão de recursos naturais, sobretudo recursos minerais e agrícolas, né? Então, esse é o momento que a Maristela Svampa vai chamar de consenso das commodities, né? Que ela fala, olha, tanto governos de esquerda como governos de direita na região confiaram no aumento do preço das commodities para alavancar suas respectivas economias. O Plínio de Arruda Sampaio Júnior aqui chama de reversão neocolonial, né? Então, que a gente tem
um aumento muito grande no preço das commodities, então, no início do século do século XXI na América Latina, e que isso gera, então, um retorno, né, da importância da economia primária para toda a região, né? Então, isso também é algo que marca o pensamento da ecologia política latino-americana recente na nossa região, tá? Deixa eu adiantar aqui, que eu estou meio devagar, espera lá. Então, agora eu vou trabalhar com 3 autores, né, a Melissa Moriano, o Ricardo Molina e o Bryant, eu não esqueci o primeiro nome dele, que identificam, então, o que eles vão chamar de marcadores da identidade da ecologia política latino-americana. Um artigo que eles escreveram num livro da Claxon, organizado, se não me engano, pela Limonda, e que tenta discutir um pouco as características da ecologia política latino-americana comparadas à ecologia política do norte global, né? Então, eles buscam nesse artigo assentar essas bases de diálogo, né, identificando essas diferenças, né, mas evitando também incorporar ou entender a ecologia política latino-americana como uma subcategoria de uma ecologia política internacional ou mais geral, né? Então, eles estão aí pensando, não, cada lugar do mundo tem as suas especificidades, então a gente tem que identificar, né, essas especificidades de cada desenvolvimento da ecologia política para, assim, propor as bases de uma ecologia política global, mas que seja fomentada aí por essa diversidade de desenvolvimentos regionais, né? Então, eles identificam 3 marcadores de identidade, que eu vou destacar um pouquinho aqui na minha apresentação, que o primeiro deles é a decolonialidade, né, e eu vou explicar isso um pouco melhor, mas não sei se vocês são familiarizados com essa escola, né, de pensamento. O segundo seria a posicionalidade do pesquisador ou da pesquisadora no momento da pesquisa, né, do trabalho acadêmico, e a territorialidade. Né? Então, vamos lá. Ok, do ponto de vista da decolonialidade, né, eles identificam, então, que a ecologia política latino-americana ela é marcada pela reflexão de um grupo acadêmico que é chamado de modernidade barra colonialidade, né? É um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, tem como os autores clássicos, né, o Quijano, o Mignolo, a Catherine Welsh, o Dussel, Lander, enfim, tem toda uma quantidade de autores que trabalham um pouco nessa chave da modernidade e da colonialidade, e esses autores então identificam que a América Latina, ela foi, digamos, a primeira periferia do sistema colonial europeu, né? Então, de certa maneira, a ideia desse grupo é identificar que a modernidade, ela só surge, só desenvolve na Europa a partir da experiência da colonialidade, né? Então, é como se a colonialidade fosse a outra face da modernidade. Então, as instituições europeias, elas só se modernizam, a Europa só consegue ter dinheiro para fazer, né, enfim, o sistema internacional de circulação de mercadorias, enfim, a partir da experiência colonial e da exploração dos recursos da América Latina, né, da América Espanhola, né. Então, um pouco esse princípio, né, desse grupo da modernidade barra colonialidade, e aí, do ponto de vista da ecologia política, né, o que a ecologia política resgata desses autores, né, é um pouco também identificar e dar destaque para as tradições de saberes subalternizados pela colonialidade, mas que resistem na região, né? Alguns autores como o Leff, que eu já citei para vocês, tentam identificar a partir desses saberes uma diferente forma de racionalidade, né? Então, o Leff, ele diferencia a racionalidade ambiental da racionalidade moderna. Então, nós temos uma racionalidade que é herdeira dessa relação colonial, né? Modernidade barra colonialidade, que é uma racionalidade que explora os recursos naturais e explora a natureza como objetos, como recursos que não se extinguem de certa maneira, e a gente teria também uma racionalidade ambiental que teria uma relação com a natureza
mais racional, né, digamos, na ideia do LEF, né, no sentido de respeitar esses ciclos naturais, no sentido de propor uma relação com os recursos naturais de maneira mais harmônica, né. Então, esses autores, eles interpelam, né, o pensamento moderno e a pretensão de universalidade desse pensamento moderno, tratando de identificar como justamente a modernidade ela partiu de características que as pessoas normalmente interpretariam como não modernas, ou coloniais, ou arcaicas, né? E que a própria modernidade ela não seria aplicável, né, no mundo inteiro, né? Ela não era um projeto para o mundo inteiro, ela era projeto para uma parte do mundo, né? Enquanto a outra parte do mundo estaria subjugada pelas relações coloniais, né? Então, esses autores também, eles desenvolvem críticas às narrativas do desenvolvimento. E aqui o Arthur Escobar é um autor bem importante, não sei se vocês têm familiaridade com a obra dele, né? Que vai escrever um livro na década de 90, se não me engano, que chama Encountering Development, em que ele analisa, então, essas narrativas hegemônicas do desenvolvimento, né, das agências de desenvolvimento promovidas pela ONU e pelas agências de cooperação, né, como narrativas de subalternização dos países mundiais, de criação dos países no mundo, né, de criação de hierarquias, né, de desenvolvimento de escalas que são razoavelmente arbitrárias, né, para dizer, bom, então, você é pobre, você não é pobre, você está desenvolvido, você não está desenvolvido, enfim. Então, o Escobar ele tem um trabalho bem importante no desenvolvimento dessa crítica, né. Então, a ecologia política decolonial, ela, então, tem três desdobramentos, digamos assim, que aí eu estou citando também o trabalho da Melissa Moriano, do Bryant e do Molina, que citam a decolonialidade epistêmica, né, que seria essa crítica da dicotomia entre a natureza e a cultura, né, então um dos fundamentos do pensamento moderno, e é isso quem trabalha muito é o Lander, né, o Grossfogel também trabalha bastante com essa literatura, um dos fundamentos do pensamento moderno é a separação entre o homem, né, e o ser humano e a natureza sempre vista como um objeto, um recurso, algo passivo, né, então a decolonialidade epistêmica, ela busca superar essa dicotomia e entender a cultura como imersa na natureza, né, e vice-versa. Uma segunda decolonialidade que emerge dessa agenda é a decolonialidade política, que questiona justamente a noção de progresso e de desenvolvimento, né? Por exemplo, com esse trabalho do Escobar que eu falei brevemente para vocês, né? E uma terceira forma de desenvolvimento dessa agenda é a decolonialidade de gênero e étnica, que seria uma decolonialidade que reconhece as diferenças entre os diversos setores subordinados, né? Então, reconhece as diferenças entre mulheres e homens, entre diferentes raças, etnias e regiões nas experiências de subalternização. Vamos lá. Uma segunda característica da ecologia política latino-americana é justamente o grande lugar de destaque, né, ou a ênfase no lugar que o pesquisador ocupa, né. Então, o pesquisador da ecologia política latino-americana, ele tem uma posicionalidade ativista, né, e que está, normalmente, enfim, a partir de determinadas escolhas éticas, né, e informado por projetos ético-políticos, né, por exemplo, enfim, o projeto da crítica, né, transformadora, emancipadora ao sistema que a gente vive hoje, por relações mais informadas pela racionalidade ambiental com a natureza, enfim, né. Então, essa posicionalidade, ela surge a partir de uma tradição também da América Latina de pesquisas engajadas, né. Então, a América Latina, ela tem uma tradição muito aprofundada, não só a partir de autores que a gente já conhece como Paulo Freire,
mas também a partir do Fawcett, Orlando Fawcett, que tem uma tradição de pensar a investigação, ação participante, né, a IAP, em que o pesquisador ele tem um compromisso ético e político com as comunidades em que ele está pesquisando, que ele está inserido, né? Enfim, tem um compromisso, digamos, de emancipação em conjunto com as populações que estão inseridas no contexto da pesquisa, né? Nesse sentido, né, a epistemologia que surge dessas pesquisas, ela é um pouco diferente da epistemologia que a gente vê no norte global, né? Então, a gente tem uma tendência, do ponto de vista metodológico, a pesquisas mais indutivas, né, em que a empiria, ela precede a reflexão teórica, né? A gente tem uma tendência a pesquisar situações particulares e partir de situações locais, né? Isso é uma tendência da ecologia política latino-americana, né? E uma tendência de pesquisa sobre conflitos ambientais que são enraizados em territorialidades específicas, né? E que, de certa maneira, expõem diferentes formas de pensar e de racionalizar a relação com os recursos, né? Por exemplo, expondo a dicotomia entre racionalidade moderna e racionalidade ambiental, como o Leff identificou, né? Isso gera, para a economia política latino-americana, uma dificuldade em alcançar uma certa escala global, porque, de certa maneira, a ecologia política local ela é mais focada nesses aspectos muito enraizados dos conflitos e da relação com as comunidades, né? Bom, deixa eu falar aqui. Um terceiro marcador de identidade, né, segundo a Melissa Moriano e seus colaboradores, seria, então, a questão da territorialidade, né, e aqui eu sei que vocês já são super craques nisso, porque vocês são da geografia, dos estudos rurais, e eu sei que a territorialidade é algo muito importante para vocês, né, mas a territorialidade também é algo que marca muito os estudos da ecologia política latino-americana, né, e que incorpora, então, esse estudo crítico da objetivação da natureza, ou seja, de entender a natureza como objeto, né, para o controle e uso dos recursos naturais, né. Então, aqui, por exemplo, um grande autor dessa crítica, né, e que incorpora a territorialidade como algo muito central, é o Fernando Coronil, que fez um estudo, né, chama o Estado Mágico, da Magical State, sobre a Venezuela, que ele recupera um pouco a análise marxista, né, e eu já falei isso antes para vocês, mas aqui isso é algo bem importante, né, também para falar nesse momento, né, e que recupera a análise marxista que vai falar da tríade, né, do capital, trabalho e terra, mas que os marxistas pós-Marx, né, focaram somente na questão do capital e do trabalho, esqueceram a terra, né, deixaram a terra de lado, né, e isso fez com que a teoria marxista, fez com que a teoria marxista ficasse sem uma dimensão territorial, sem uma dimensão espacial, e meio que gerou uma ideia de que a sociedade capitalista era algo autogerado, né, pela relação capital e trabalho, né, sem identificar, portanto, como é que a terra, a territorialidade e o espaço, o papel jogado, né, pela terra e pela territorialidade na produção de riqueza, né. Então, esses autores, né, por exemplo, o Fernando Coronil, enfim, recuperando também autores como Lefebvre, enfim, eles vão dar muita centralidade à função do recurso, do território, da natureza, como algo que produz riqueza e que não pode ser esquecido na equação capitalista, né? E, para além dessa reflexão específica latino-americana, que revê um pouco essa teoria marxista, né, sobretudo também a partir dos autores da dependência, né, os autores da ecologia política latino-americana também incorporam as preocupações das populações indígenas com relação à territorialidade, né, então, as populações indígenas, elas têm perspectivas diferentes sobre a territorialidade e identificam de maneira muito central, né, a ocupação territorial como uma característica, enfim,
fundamental para a sua reprodução social, política, econômica, religiosa, né? Então, os povos indígenas, por que a questão do território para os povos indígenas é tão importante, assim, não basta você alocar outro pedaço de terra para a mesma população indígena, por quê? Porque aquele território especificamente, ele tem uma significação de reprodução social e política, que se você retirar a população indígena daquele espaço, você basicamente promove a extinção, então, dos seus conhecimentos, das suas relações sociais, enfim. Então, essa preocupação da territorialidade com dos povos indígenas também, digamos que influencia muito a ecologia política latino-americana, né? Bom, do ponto de vista de casos empíricos, aí eu já estou terminando a minha apresentação, que eu falei que eu não ia falar muito mais do que 40 minutos, a gente tem hoje alguns desenvolvimentos recentes, né, que eu queria comentar, né, então a gente tem algumas reflexões dentro da ecologia política que vão pensar em perspectivas alternativas de desenvolvimento, né, essas reflexões, elas emergem sobretudo do Equador e da Bolívia. Hoje a gente pode citar também o caso do Chile, né? Que nós temos constituições que promovem a visão do bem viver, né? Dos direitos da natureza. Essas visões, elas emergem de perspectivas indígenas, de bem viver. Eu coloquei aqui duas expressões, né, uma em Quechua e uma em Aymara, mas também há expressões em Guarani, em outras línguas indígenas, né, que refletem isso, que é o Sumacauça, o Sumacamanha, e que são expressões que, basicamente, são inspiradas, né, na filosofia indígena, né, que tentam pensar padrões de desenvolvimento que sejam mais harmônicos com as relações da natureza, que não pensem as relações humanas como relações de competição, né? Então, essa coisa do suma para o Aymara é muito importante, né? O Aymara, enfim, tem um autor que chama Javier Albó, que trabalha um pouco com essa concepção e vai dizer, bom, o suma, ele é o melhor possível, né? Então, a ideia do suma camanha, ele tenta se contrapor à ideia do melhor, né? Por quê? Porque a ideia do melhor é sempre uma pessoa tá melhor do que a outra, né? Então, que é um pouco a ideia do desenvolvimento do progresso, né? Então, você sempre tem uma ideia de estar melhor, de ir melhor, de melhorar, né? Uma calça aí, né, dentro dessa filosofia, no caso que eu estou pensando mais, né, dessa filosofia aimara, ele pensa, não, a gente não quer o melhor, a gente quer o que está bom, né, é o melhor possível, né, é o suma, né, então não existe uma ideia de uma teleologia, né, existe aquela sociedade que está o melhor possível, é aquilo, né, e não existe essa relação, ou seja, não é uma relação relacional, não existe uma comparação entre um e outro. Não sei se eu consigo explicar muito bem, agora eu não tinha pensado em falar muito para você sobre isso, mas lembrei agora e quis comentar. Então, essa ideia de desenvolvimento que tenta prever, então, uma vida boa, né, para a população de maneira mais geral, mas que não se espelha necessariamente numa linha teleológica de desenvolvimento ocidental, tá? Esse conceito de desenvolvimento, ele foi, de certa maneira, incorporado pelas constituições desses países e foi, de certa maneira, institucionalizado. Mas muitos, enfim, os autores que trabalham mais sobre isso, né, isso é uma crítica que a própria Moriano faz, né, dizem que a partir do momento em que ele foi institucionalizado e foi incorporado de maneira mais discursiva do que de maneira efetiva, ele foi um pouco esvaziado também, né, esses conceitos, né. Bom, e por fim, a ecologia política latino-americana, ela também estuda e tem estudado muito casos de conflito territoriais entre
populações indígenas ou populações tradicionais e empresas extrativas, né? Tentando identificar, então, esse conflito a partir de um conflito mais ontológico mesmo, de concepções de natureza e de territórios que são absolutamente divergentes, né? Então, quando você tem conflitos desse tipo, né, existe uma dificuldade, inclusive, da sociedade de criar uma linguagem comum, porque o que a comunidade chama de desenvolvimento, o que a comunidade chama de vida boa, etc., e o que a empresa, o governo, ou a sociedade, de maneira mais geral, chama de desenvolvimento de vida boa, não são convergentes, né? Então, a gente tem, nesses momentos, situações de um conflito quase de gramáticas, de linguagens, enfim, de projetos. Bom, então, para concluir, eu vou recuperar um pouco a conclusão dos autores que eu usei bastante nessa apresentação, né, que é a Moriano, Molina e o Bryant, né? Existe essa necessidade, né, de diálogo global entre essas diferentes vertentes da ecologia política, né? Então, a tradição anglo-saxã, ela é uma tradição que consegue fazer reflexões em escala global, que incorpora essa crítica marxista, mas, ao mesmo tempo, ela não tem essa, digamos, essa sensibilidade para as lutas locais e para as lutas territoriais que a tradição latino-americana tem, né? Então, é importante pensar diálogos e convergências entre essas agendas, né? E, de maneira geral, é possível a gente pensar, né? E aí, um pouco indo para a minha praia, né? A importância da ecologia política, do diálogo da ecologia política com as ciências sociais, né? Do diálogo mais intenso da ecologia política com as ciências sociais, porque ela é uma lente muito importante, né? Não só para, né, para os conservacionistas, para as pessoas que lidam com ecologia, né, enfim, para tentar entender e pensar de maneira mais conjugada a esfera do político, a dimensão do político nas suas análises, mas também para as ciências sociais entenderem a dimensão ecológica dos conflitos que a gente vive hoje, né? Então, por exemplo, é muito importante a gente ir aí trabalhando um pouquinho com o texto do Latour, que ele publicou em 2000, num livro que chama Grande Regressão, ele vai dizer, bom, a gente tem que entender o autoritarismo que a gente vive hoje, essa virada autoritária, essa multiplicação de negacionismos que a gente vive hoje, também a partir da crise ecológica, porque a crise ecológica, de certa maneira, ela impôs ela exige um reconhecimento muito brutal das limitações que o sistema capitalista vive hoje e de reformas que a gente precisa fazer nas nossas sociabilidades se a gente quiser continuar existindo, né? Só que frente a esse diagnóstico é muito fácil, né? Ou foi fácil, ou foi a solução mais fácil encontrada para uma parte da elite global, simplesmente dizer não, a gente não quer lidar com essa realidade não existe, né? E aí, a partir disso, você cria discursos, né, de negacionismo ambiental, discursos de que isso é algo que está sendo feito para impedir o desenvolvimento do meu país, as ONGs, etc., não querem que a gente desenvolva a Amazônia, etc. Então, você tem todo um discurso que, de certa maneira, esconde um pouco a realidade dessa crise ambiental, né? E que está também na origem desses novos autoritarismos, desses novos negacionismos, enfim. Então, o Latour, ele faz uma reflexão sobre isso que eu acho muito interessante e que ajuda a gente a localizar também a crise ambiental como algo muito central para a crise política que a gente vive hoje, né? E é isso, eu concluo por aqui. Acabei me estendendo mais do que eu gostaria, mas, enfim, agradecer muito a atenção de vocês. Nós é que agradecemos, professora. Obrigado também pela aula, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. A professora Sui traz aí uma síntese, né, do que seria essa ecologia política e quais os desdobramentos no âmbito da América Latina. E a gente, na divulgação do evento, nós divulgamos um artigo recém-publicado pela professora Sui com outras duas pesquisadoras, Isabela Lamas e Vanessa Lucena,
que também retrata um pouco a abertura de um dossiê, mas retrata um pouco também a fala da professora Sui. A gente coloca aqui no chat novamente para quem não pôde ter acesso ao artigo. E é uma fala muito didática que nos ajuda a perceber que a política se insere em outras teorias críticas desenvolvidas também na América Latina e que adentram também outros campos disciplinares, como as ciências sociais. Tem muita gente aqui das ciências sociais, da gestão de políticas públicas e também de outras áreas do conhecimento que bebem na fonte, né, da ecologia política como uma temática interdisciplinar e multidisciplinar, que tem muitos horizontes, muitas perspectivas, que a gente também pode aprofundar agora aqui no debate. Então, nós agradecemos muito a professora. E a gente tem duas questões e outras que possam estar aqui aparecendo. Eu, particularmente, anotei aqui também algumas perguntas que a gente pode aqui dialogar com a professora. O Romualdo, ele pergunta sobre a legislação ambiental na América Latina, se elas são parecidas, se elas são muito diferentes. Cita o caso do Código Florestal Brasileiro de 2012, talvez em diálogo também com as constituições agora já do Chile, também do Equador, da Bolívia, como a questão ambiental aparece no âmbito da América Latina. O Rafael também faz um comentário bem pertinente, que ele diz, né, que é interessante perceber como a ecologia política latino-americana agrega perspectivas críticas de diversos âmbitos, como a interseccionalidade, a decolonialidade, os estudos subalternos, a teoria da dependência e as metodologias como da pesquisação, que também a professora colocou. E se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu passo agora para a professora Simone Rosendo as questões. Oi, obrigada, Leandro. Oi, Sui, vou tentar ligar aqui, espero que não caia, né? Obrigada pela sua exposição. Ih, Simone, tá caindo tá caindo, tá travando com seu áudio, tá travando, acho que por conta da câmera. Eu vou deixar, então, só sem a câmera. Estão me ouvindo? Então, agradecer a Sui pela fala, né, pela exposição, e é sempre bom a gente ver colegas, né, trabalhando nessa perspectiva, né, de uma ecologia política da decolonialidade, como a gente teve aqui outros colegas também, como a Raquel Rigoto, no nosso encontro passado, né, conversando conosco sobre esses temas. Eu queria que você pudesse aprofundar duas coisas. Uma delas tem a ver com o que você falou recentemente, da dificuldade da ecologia política em dialogar com questões globais, né? De que os estudos seriam muito estudos de caso, de estudos localizados. Mas será que, eu fico aqui me questionando, né, se esse não é um questionamento também colonizado, sabe? Porque a gente ouve muito, sempre quando a gente vai trabalhar com essas perspectivas, né, a gente escuta muito, mas vocês estão fora do debate mais geral, né, então é sempre acusando a gente, né, de localismos, né, de estar desarticulado. Será que isso não é uma tendência também, né, de alguma maneira desqualificar o debate da própria ecologia política decolonial, né? A gente tem visto muito isso. Eu digo isso, Sui, porque o último encontro da AMPAS, né, eu estava até recebendo o colega que estava na mesa, e aí eu perguntei a ele assim, então, e o que você acha, né, dessa discussão do bem viver, porque aqui nas nossas comunidades, no semiárido, a gente vai conversar com o pessoal ligado à ASA, né, e algumas comunidades, o pessoal fala assim, a gente não quer mais falar de desenvolvimento, a gente quer falar de bem viver, né, nós queremos falar de outras perspectivas, né, a própria discussão da convivência com o semiárido, ela está profundamente relacionada a isso que a gente está discutindo aqui, e ela não é, de nenhum modo, uma questão local, né? A gente não pode discutir a adaptação e convivência com o semiárido, não pode, embora seja uma discussão
cunhada e gestada aqui no semiárido brasileiro, não é, de modo algum, uma questão nordestina e uma questão somente brasileira, né? E aí, conversando com esse colega, eu perguntava então para ele o que ele pensava, e ele falou assim: eu acho isso uma bobagem, né? Eu acho isso uma grande bobagem, porque, mas isso eu estou falando da abertura de um evento da AMPAS, né? Eu não estou falando de uma conversa que a gente tem no cafezinho ali onde vocês estão trocando, onde a gente está trocando confidências, né? E eu fiquei muito incomodada. Eu falei, mas por que você acha uma bobagem? Não, ele disse, porque a gente fez um esforço enorme para construir uma perspectiva, um campo de debate, por exemplo, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E aí as pessoas vêm com essa discussão de bem viver, desmontando todo esse consenso que foi construído. E é uma pessoa bastante importante no meio acadêmico, de bastante influência nas discussões sobre questões ambientais, né? Eu fiquei bem chocada, assim, né? Evidentemente, eu não vou polemizar com alguém para um evento que a gente está trazendo, né, para debater no evento da AMPAS, mas isso me fez refletir muito sobre o quanto de apagamento a gente tem construído também dentro da academia, né, a partir de posicionamentos como esses, né, e se essa dificuldade que foi vista aqui da ecologia política, né, em dialogar com a questão global, ela não reflete também um pouco dessa tentativa que nós, dessa colonialidade que ainda resiste em nós, apesar dos nossos esforços, né, como pesquisadores, militantes, né, e de avançarmos nesse debate político e teórico, né? E aí, quando você traz esses diferentes aspectos de uma decolonialidade epistêmica e de uma decolonialidade política e de uma decolonialidade de gênero, eu não consigo ver muito essas diferentes formas, porque, no meu entendimento, na minha leitura sobre decolonialidade, essas questões todas estão colocadas, né? E aí, se você pudesse, então, falar um pouquinho sobre isso, Sui. Muito obrigada, foi muito bom te ouvir, viu? Obrigado, professora Simone. E para terminar esse primeiro bloco, a gente tem a pergunta do Semilson. Parabéns, Sui, pela exposição, muito esclarecedora. Eu fico pensando no discurso da sustentabilidade e como ele foi disseminado como um ideal de desenvolvimentista, e minha dúvida vai no sentido de como superar esse discurso na perspectiva da ecologia política latino-americana, inclusive dialogando com a pergunta da professora Simone. Aí você fica à vontade e daqui a pouco a gente volta com outras questões. Pode ser? Bom, gente, eu não tenho resposta para todas as questões que vocês colocaram aqui, obviamente. O Romualdo perguntou sobre a legislação ambiental, assim, enfim, eu tenho familiaridade um pouco mais com a legislação ambiental brasileira, mas a boliviana eu não conheço muito bem, então, assim, conheço, né, as questões da Constituição, enfim, mas não poderia, não conseguiria te responder, Romualdo, vou ficar devendo para você, assim. Eu, assim, tenho a impressão que se você quiser pensar a questão do Código Florestal e essas dimensões de proteção ambiental, seria talvez interessante ver os países que compartilham a floresta amazônica, né? Porque o Código Florestal é bem marcado, né? Pela questão da proteção da floresta amazônica, enfim, eu chutaria que deve ter uma diferença grande de legislação ambiental para países que têm Amazônia ou florestas amazônicas e não, mas é uma impressão minha, assim, então estou falando aqui de maneira mais livre, né? Com relação aos comentários, né, enfim, eu concordo com o Rafael, acho que a ecologia política, ela tem tentado trabalhar nessas vertentes, né, de diálogo, né, com relação à interseccionalidade, com relação aos estudos subalternos, o pensamento crítico latino-americano, que é muito
frutífero, né? A gente teve, né, a partir do Freire, do Fosborda, enfim, a gente pensou muito as questões das metodologias alternativas, enfim. Então, acho que existe um esforço da metodologia da ecologia política de articular todas essas contribuições, né? E eu acho que, diferentemente, por exemplo, da escola da decolonialidade e da modernidade, que são autores que trabalham com textos um pouco mais teóricos, né? Enfim, eles são grandes influências para a ecologia política, mas muitos desses autores eles estão no âmbito mais teórico. A ecologia política ela é muito mão na massa, né? A gente trabalha com conflitos existentes, com questões existentes, com populações que estão ali, que estão se organizando, né? Então, eu acho que existe uma facilidade maior também de incorporar essas literaturas, porque elas respondem a necessidades que são dadas pelos nossos campos de atuação, né? Pelas nossas interações na pesquisa. Enfim, então, eu acho que é um pouco isso que eu queria responder. E a pergunta de Simone, eu acho que sim, mas eu acho que também, com relação a essa crítica, né, do pensamento político latino-americano ser muito localizado, ter muito estudo de caso, ter dificuldade em alcançar uma escala global, se isso não seria uma crítica também colonizada, né? Eu acho que sim, eu acho que boa parte da crítica que se recebe no sentido de desvalorizar esse pensamento que surge do lugar do pesquisador, da situação do conflito, da imersão dos atores da pesquisa dentro do processo de luta de reivindicação, né? E que a crítica que é feita com relação a essa imersão, ela é uma crítica que é colonizada, porque ela também não vê, né, as vantagens e os pontos positivos de uma atuação nesse sentido e o que está sendo feito nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos um pouco de dificuldade de colocar as nossas pesquisas também como pesquisas que não são só localizadas, não sei se você está entendendo, no sentido da gente gerar escala também, né, com os nossos argumentos, né. E aí, eu acho que isso é algo que talvez a gente tenha que pensar e pensar em fazer no sentido de trabalhar mais em rede, no sentido de localizar, por exemplo, da mesma forma que você falou, né, o semiárido não é uma particularidade da região do Nordeste, né, o semiárido é uma realidade que pode ser vista, né, a realidade vista no semiárido, ela pode ser identificada e vista a partir de diversos outros estudos de caso, diversas outras relações, né. Então, eu acho também que fica também como uma provocação para a gente, né, da gente pensar os nossos estudos como estudos mais representativos de relações que são mais amplas, né, acho que é um pouco por aí, assim, não uma crítica a gente pensar, né, não, a gente não pode fazer mais estudo de caso, a gente não pode fazer estudo mais localizado, mas também ser um pouco mais audacioso no sentido de generalizar os estudos que a gente está fazendo, né, para que a gente possa também ter uma audiência maior, né, então eu vejo um pouco por aí, eu acho que é possível que a gente consiga, que a gente pense, né, eu acho que um dos esforços da ecologia política latino-americana precisa ser justamente isso, assim, né, da gente pensar a nossa região América Latina como um todo, de ler e ver estudos que são feitos no México, que são feitos na Argentina, que vivem situações de conflito muito parecidas, que estão sendo pautados por iniciativas governamentais muito parecidas, né, então o IRSA, né, as iniciativas de desenvolvimento no sentido de criação de corredores, de criação de infraestruturas portuárias, enfim. Essas questões são muito presentes em diversos espaços da América Latina, e eu acho que a gente precisa fomentar mais esse diálogo. Acho que uma forma da gente pensar escalas não é a gente pensar escalas da nossa pesquisa, ou que a gente precisa ter aquele projeto gigantesco, com financiamento gigante que, né, que os atores do Norte costumam ter, enfim. Mas eu acho que também a gente pensar essas pesquisas mais em rede ajudaria a gente a
a ter um pouco mais de força e expressão no debate acadêmico global, assim. Com relação, deixa eu ver aqui outra pergunta. A questão do bem viver e o desenvolvimento, né, os objetivos do milênio, o bem viver, assim, é sempre uma discussão difícil, né, mas eu acho que existe. Por exemplo, eu fiz campo na Bolívia. Na Bolívia, assim, as populações indígenas, existe uma intelectualidade aimara indígena que defendia muito o bem viver e que tinha esse discurso muito articulado. E as comunidades, elas tinham um discurso do progresso, assim, sabe? A gente quer estrada, a gente quer a gente quer água encanada, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E o governo muitas vezes jogava um pouco com isso, assim, no sentido de, sobretudo quando teve o conflito do Típines, não sei se vocês ficaram sabendo, né, que teve foi construída uma estrada que cortava o território de uma comunidade indígena no meio, né, porque era para fazer um corredor bioceânico, e as comunidades indígenas daquele local se enfrentaram com o governo Evo Morales e o governo, outras comunidades indígenas que eram cocaleiras, que moravam ao lado, eram favoráveis à estrada. Então tinha todo um debate de, tipo, comunidades indígenas querem ou não querem estrada, eles querem ou não querem desenvolvimento, né? E aí eu acho que existe sempre uma dificuldade, né, da gente entender um pouco, então, o que são as expectativas, né, das comunidades, né, como é que elas se expressam, e tem expectativas que eu acho que são de desenvolvimento, né, que são expectativas absolutamente legítimas, né, de, tipo, água encanada, de, né, ter escola, de, enfim, mas que não necessariamente se traduzem, né, na formulação dos objetivos do milênio, ou na agenda do desenvolvimento daquela agência internacional, entendeu? Que tentam, então, encaixar essas expectativas de vida legítima dessas comunidades dentro, então, dessa agenda internacional, né? Que é uma agenda que, de certa maneira, ainda que ela seja, enfim, supostamente muito dialogada, enfim, com as comunidades locais, ela é uma agenda que emerge de uma perspectiva que é alheia das comunidades, né? Então, eu sempre acho que enfim, acho que as ciências sociais, talvez elas tenham um pouco mais de sensibilidade nesse campo, eu não sei, talvez não tenham, mas eu acho que durante muito tempo, né, a academia e essas agências internacionais, elas atuaram num discurso e continuam atuando, né, num discurso de eu sei o que é melhor, assim, eu sei o que é o desenvolvimento, eu sei o que é melhor para essa comunidade, eu sei que a plantação tem que ser feita dessa forma, tem que ser feita dessa forma. E essas modas iam mudando também, né? Então, na Bolívia, por exemplo, a gente tinha, né? Agora é a questão da estrada, né? Que o governo sabe que é melhor ter estrada, sendo que, né, tem comunidades que dizem que eles não querem estrada, porque estrada altera de maneira brutal a organização daquela comunidade indígena lá, né? Antes, o que eram as pautas de desenvolvimento que chegavam lá, né? Para além da estrada, chegavam a plantação, sei lá, teve uma ONG internacional que ensinou os bolivianos a plantarem quinoa com trator, assim, que alterou completamente o solo da região andina, alterou completamente as práticas tradicionais de plantação de quinoa, esgotou o solo, enfim, então o trator era o desenvolvimento, assim, só que com o trator você esgota o território ali, né, você esgota o altiplano em 10 anos, e as práticas de plantio andino, elas tinham práticas de descanso, enfim, que não envolviam trator, né? Então, assim, são essas questões, assim, que eu acho que a Academia Internacional, ao estabelecer esses objetivos de maneira tão formalizada, né, enfim, e de cima para baixo, né, ela acaba não dando muito espaço mesmo para
para as perspectivas locais de conhecimento, de desenvolvimento, de lidar com o território, né? Então, junto com um pacote de ideias muito abstratas, digamos, objetivos do milênio, são ideias todas muito abstratas, né? Você tem práticas muito concretas, né? Por exemplo, levar um trator, né? Por exemplo, enfim, construir uma estrada, né? Que alteram de maneira muito brutal perspectivas locais do que seria uma boa vida. Não sei se você entendeu um pouco o que eu estou querendo problematizar aqui. Mas, enfim, eu concordo com você, eu acho que a academia internacional, ela cumpre, né, ou tem cumprido muito fortemente esse papel mesmo de colonizadora, né, de subjetividades, com relação ao desenvolvimento, pelo menos. Mas é isso, gente. Falei demais, né? Tem a pergunta aqui de Senilson também, sobre Deixa a eu ver. questão da sustentabilidade. Tá, do discurso de sustentabilidade. Eu acho que é um pouco por aí, né? O discurso da sustentabilidade, o problema dele é que ele também envolve uma enfim, um entendimento de uma responsabilidade ambiental que é meramente individual, né? Então, e é isso nos impede de fazer críticas mais amplas, né, da forma como o sistema capitalista funciona, da forma como nós esgotamos os nossos recursos, né, então, não é que esteja ruim as pessoas, né, reciclarem, fazerem todos os esforços delas para não gerarem tantas pegadas ecológicas, enfim, mas o esforço individual ele é mínimo, né, perto do esforço que é necessário ser feito do ponto de vista mais geral, né, do ponto de vista econômico mesmo, né, então eu acho que a ecologia política ela tem um pouco essa função, né, de ver um pouco esses laços que também, né, ela traz economia para dentro do discurso da ecologia também, não é só trazer a terra e a natureza para dentro da economia política, mas também trazer economia para dentro da discussão da ecologia, né, ou seja, se a gente não faz mudanças mais estruturais na nossa forma de sociabilidade, a gente não vai conseguir dar conta do desafio que está colocado, né. Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Professora Joana. Oi, Su. Então, muito obrigada aí, né? Excelente fala, assim, né? Nos deu um panorama muito interessante sobre esse debate. Eu tenho me aproximado dele mais recentemente, né? Eu, Leandro, a gente tem trabalhado um texto, então a gente está tentando, né, se aproximar mais desse debate, assim, uma coisa bem mais recente, né? Não, acho que não tão histórica quanto você, né, na sua trajetória, mas queria te parabenizar também por você ser da ciência política e estar trazendo esse debate, né? Eu acho que é um ganho muito interessante para nós que somos, né, cientistas políticos. Eu tenho doutorado também na ciência política, e a dificuldade da ciência política incorporar determinadas questões, e aí principalmente questões essas, né, as questões principalmente, né, que eu vou dizer, por exemplo, do rural, do meio rural, é uma coisa que é totalmente à parte da ciência política, não se discute, né, meio rural na ciência política, poucos casos que tentam fazer essa correlação, e a mesma coisa eu acho para essa discussão e esse debate, tanto das discussões mais decoloniais, mas também da própria discussão específica da ecologia política. Então, te parabenizo por estar inserindo esse debate, né, dentro dessa área, né, mais tradicional e hard da ciência política, que eu acho que é necessário a gente desconstruir, né, e reconstruir novos olhares para os nossos objetos, seja, né, pesquisando participação, seja pesquisando, né, os partidos políticos, as conjunturas, né, enfim, as políticas públicas de maneira geral, mas eu acho muito interessante, né, trazer esse debate para dentro da ciência política. Eu acho que só tem a agregar, né, e a mostrar um pouco que outras possibilidades, que outras questões são possíveis de serem debatidas dentro do âmbito da ciência política.
E uma outra coisa que eu queria colocar também, para a gente fazer um pouco mais essa reflexão, né? É pensar esse próprio debate da ecologia política e como que a gente tem resgatado, né? E ele tem aparecido mais recentemente, apesar de ser um debate mais antigo, se a gente for pegar, né, os textos do Leff, os textos, né, do próprio Arthur Escobar, então são textos lá da década de 90, o próprio o Hector Alimonda já pautava esse debate ali nos anos 90, né? Ali no CPDA. Então, e para nós ele aparece assim mais recentemente, no sentido assim de maneira mais geral, ele vem aparecendo muito mais talvez numa influência conjuntural política, não sei, né, num contexto mais de conjuntura política, de estar num processo de enfrentamento a esses movimentos, né, camponeses, indígenas, vão sendo aí expropriados, né, desterritorializados, nesse contexto, por exemplo, brasileiro, de um governo altamente conservador, né, conservador e reacionário, e, enfim, né, todos esses adjetivos que a gente conhece. E aí me parece que essas possibilidades elas vão emergindo também relacionadas a essas conjunturas políticas, né, da gente pensar, e aí, né, o que a gente tem agora de resistência? Então, a partir das resistências, a gente vai pensando que possibilidades teóricas vão nos dar, né, sustentação para compreender esses conflitos, compreender essas dinâmicas, mas coisas que nunca deixaram de acontecer, né? Os indígenas nunca deixaram de lutar pela terra, né? Pelo seu território, pelos seus espaços, né? Essa relação com a natureza sempre foi característica dos movimentos indígenas, né? Dos indígenas. A questão, né? Dos próprios dos camponeses, essa relação também com o território, com a terra, com o meio ambiente, também nunca deixou de existir, mas me parece que agora ela se torna um elemento inclusive de realce, né, de centralidade na disputa pela territorialidade, na disputa né, na resistência pelos seus territórios, né, e aí a gente vai agregando, obviamente, outras questões que são altamente importantes, né? E aí eu queria te perguntar uma questão assim mais metodológica, aplicação da ecologia política na prática, que tipos de ações a gente poderia observar dentro desse grande guarda-chuva da ecologia política, porque como você falou, né, você mesmo falou, também trazer para dentro da ecologia política a economia, né, a política, enfim, é um guarda-chuva, ou seja, então esse debate, né, e analiticamente, né, metodologicamente, como é que a gente pode utilizar, quais seriam as ações que a gente poderia estar utilizando para análise dentro do guarda-chuva da ecologia política? Cabe tudo? A gente restringe as questões relacionadas às questões ambientais ou a gente explora tudo? Isso é uma pergunta, né, Leandro? Isso é uma pergunta capciosa, porque nós estamos nesse processo de tentar construir um artigo e a gente selecionou algumas categorias para serem olhadas, né, a partir da nossa pesquisa. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque, do meu ponto de vista, caberia qualquer coisa, mas, assim, né, vamos tentar fazer, né? Eu acho que esse é o momento de construção também do próprio conhecimento do que a gente está entendendo e das possibilidades que nos dão esse debate da ecologia política. Mas agradeço imensamente essa oportunidade de estar podendo fazer esse debate aqui hoje com você. Obrigado, professora Joana. Mais alguém, pessoal, teria alguma colocação, alguma pergunta? A gente pode abrir outro bloco depois. Eu quero aproveitar o gancho da professora Joana e fazer também algumas questões, principalmente só uma, na verdade. A gente, pelo menos eu me aproximei da ecologia política faz muito pouco tempo, eu fazendo todas essas leituras mais clássicas e também tentando perceber do ponto de vista na prática, né, dos estudos empíricos, como é que a gente constrói uma agenda de pesquisa com os métodos e as metodologias que nos aproximem da ecologia política, considerando também toda a carga de leituras e de metodologias que nos é próprio das nossas áreas do conhecimento, né, da sociologia rural, da geografia agrária, da economia rural, enfim, que a gente já tinha essa apropriação. Mas eu fico me perguntando também se na sua leitura você consegue ver determinadas limitações à perspectiva da ecologia política, seja do ponto de vista teórico, ou mesmo metodológico,
ou quais são as críticas que essa, não sei se eu posso chamar de perspectiva, ou de um paradigma, ou de uma epistemologia, não sei como a gente pode também mencionar a ecologia política, se é uma ciência em construção, nessa crise de identidade também para saber o que é ecologia política, mas quais são as limitações apontadas, ou então as críticas que são feitas a essa corrente do pensamento. Eu também fiquei me perguntando sobre o que você traz da posicionalidade, né, que é o lugar da pesquisadora e do pesquisador, que é muito próximo dessa realidade, que muita gente já vem fazendo isso, mas com outros nomes, não chama de ecologia política, mas está dentro dessas práticas, ou da praxis mesmo da ecologia política, da pesquisação participativa. E eu vejo também ainda uma resistência grande a esse tipo de metodologia nas próprias ciências humanas, como um todo, né? E aí, um caso particular, a gente tem toda uma trajetória de engajamento em comunidades rurais, em processos de articulação e resistência, e a gente escutou num laboratório uma professora da área dizendo, o que vocês estão fazendo não é ciência, porque quem levanta bandeira não faz ciência. E o lugar da universidade não é lugar de militante, é lugar de pesquisadores. E aí, até que ponto vai o militante e até que ponto entra o pesquisador? E é uma crítica que eu não concordo, porque acho que dá para fazer ciência, e é possível fazer ciência na luta, na militância, na resistência, contribuindo, de fato, com essas populações. Mas até que ponto, né, pegando essa crítica, essa posicionalidade seria um fator limitante às pesquisas ou não? E como é que a gente se utiliza dessa posicionalidade do nosso lugar enquanto pesquisador e pesquisador também para trazer outras narrativas, outras construções teóricas e outros modelos de fazer ciência. Foi o que a professora Raquel Rigoto colocou muito no último mês, de que a universidade ainda está muito nessa torre de marfim, muito distante da realidade, e que as perspectivas da ecologia política nos aproximam das lutas e das demandas reais desses povos. Era um pouco isso também. Obrigado. Bom, vocês me fizeram perguntas difíceis, aí eu vou tentar responder um pouco com base nesses dossiês que a gente organizou e no próprio congresso que a gente teve, um pouco o que tem sido, né, ecologia política, né? Então, assim, com relação aos recortes, é muito difícil fazer um recorte da ecologia política do ponto de vista científico, assim, porque a própria definição da área, se a gente pega os autores, assim, muitos autores vão dizer que é um campo de diálogo acadêmico, assim, não é exatamente, sabe, né, aquela coisa, né, você tem a sociologia rural, você tem, né, são as caixinhas que a gente consegue identificar de maneira mais fechada, né, até os autores que são mais importantes, né? Você tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar com aquilo. E ecologia política, não sei se vocês repararam, esses autores que eu fui citando, eles são os autores que, na verdade, assim, com exceção do Leff, do Alimonda, que são autores que definem mais ou tentam definir mais a área da ecologia política, eles estão vindo de outras tradições, assim, né? Então, os autores decoloniais, né? São outras tradições, é uma tradição muito importante para a ecologia política, por isso que ela está lá. Mas não é exatamente, não, esse, né, o Escobar, ele é da ecologia política, não, eu identifico ele como um braço da ecologia política, mas não sei se ele se identificaria tanto, entendeu? Mas eu acho que ele é muito importante para as reflexões que são feitas nesse sentido, assim, então é muito difícil dizer ou recortar o que é a área da ecologia política, assim, né, no sentido de uma metodologia específica, né? Eu diria que tem algumas preocupações que se encaixam dentro da ecologia política, né? E aí eu acho que existe uma preocupação que tem a ver com pensar conflitos ambientais e redistribuição de recursos da natureza, né? Acho que esse é, digamos, o tema clássico, né? Que sempre cai dentro do que seria ecologia política, né? Os conflitos que são feitos, conflitos com relação a recursos, e aí esses conflitos eles podem ser vistos tanto da perspectiva das populações que estão resistindo, né, dentro de uma perspectiva da pesquisação, mas também podem ser vistos a partir de um estudo do capitalismo, da expansão das empresas, ou de como as empresas se colocam, como é que elas discutem e defendem pautas, né, então eu estou lembrando aqui, no dossiê que a gente organiza do Ambiente e Sociedade, tem um artigo bem interessante sobre a Vale, e sobre como a Vale, ela incorpora discursos da responsabilidade social, incorpora uma série de discursos e um estudo também de como é que a Vale
fez, né, aquelas políticas de mitigação de danos junto com as comunidades e tal. Então, é um estudo sobre as empresas mesmo, e as empresas capitalistas. Então, eu acho que isso também entra na ecologia política, né, se a gente pensar essas empresas como empresas que estão enfim, veio o termo em espanhol, né? Se adonhando, né? Incorporando recursos naturais, né? Ou fazendo lobbies para estender, né, as suas capacidades de domínio da natureza, de certa maneira. Então, estudo de conflitos, estudos de empresa, mas eu acho que também estudos de sociabilidades emancipatórias, eu poderia dizer dessa forma, né? Então, eu vejo muito estudos de bem viver, de perspectivas alternativas de desenvolvimento, de noções alternativas com a natureza, né? Vejo muito esses estudos também dentro da ecologia política, né? Então, ou perspectivas sobre o desenvolvimento, perspectivas das populações sobre recursos naturais, né? Eu vejo esses estudos dentro da ecologia política, assim. Então, não sei se e claro, né, estudos mais gerais com relação, né, enfim, coisas que eu fiz, que foram, né, um meta-estudo sobre a área, né, falar um pouco sobre a área, sobre como ela tem se desenvolvido. Acho que isso também está dentro, obviamente, da ecologia política, né. Mas são campos muito amplos, né, então, veja bem, você pode ver, né, de maneira geral, acho que são estudos que casam ciências sociais com estudos de ecologia, né? E que problematizam e pensam a forma como recursos naturais são pensados, discutidos e incorporados na sociedade, assim, né? Diria de maneira muito ampla, né? A ecologia política, ela também tem uma perspectiva crítica, né? Então, digamos que um estudo que está dentro desse campo, mas que não se propõe a ser um estudo crítico do tipo de sociabilidade que a gente tem, de esgotamento absoluto dos nossos recursos, eu acho que talvez não case tanto com a ecologia política, né? Então, enfim, talvez um estudo de créditos de carbono, de apagamentos de pegar, não sei, estou pensando alto aqui, do que não casaria tanto, assim, né, com as perspectivas da ecologia política, né, mas o que não estaria dentro é um pouco isso, assim, estudos que não têm essa perspectiva crítica, estudos que estão só na área da ecologia, mas que ignoram a parte, né, essa dimensão econômica, social e política das relações ecológicas, ou vice-versa, né, estudos que estão na área, né, que estão na área da economia, ou da sociologia da política, mas que ignoram a dimensão ecológica. Então, ela está nessa imbricação, mas ela tem essa perspectiva crítica. Enfim, uma formulação bem ampla, né? Mas é isso, de maneira mais concreta, estudos de conflito, estudos de sociabilidades e relações com o desenvolvimento com a natureza, estudos de capitalismo e da forma como o capitalismo altera a natureza, impacta a natureza. Eu acho que entraria um pouco na ecologia política. Acho que é a resposta que eu tenho para vocês dois. Assim, metodologias varia muito, Joana. Aí, porque cada tipo de estudo vai exigir uma metodologia diferente. Então, você pode ter um estudo de capitalismo que vai usar uma metodologia quant, entendeu? Você vai levantar dados sobre a empresa, entendeu? E pode ser muito diferente, e que é muito diferente de um estudo, por exemplo, de uma sociabilidade emergente, que aí você talvez tenha que fazer uma etnografia, você faz pesquisação participativa, você fica lá, você participa, ou um estudo de conflito mais local, que eu acho que aí tem uma metodologia de muito maior imersão, né? Então, acho que as metodologias, elas variam muito, assim, que podem ser utilizadas aí, não tem um recorte metodológico muito específico, não. Pelo que eu li, né? Assim, eu estou dizendo, pode ser que tenha outras coisas, mas assim, pelo que a gente leu, que a gente recebeu de coisas no dossiê, assim, que estão dentro do campo da ecologia política,
as metodologias eram muito diversas, assim. Aí tinha a metodologia de leitura de documentos, tem gente que fez, né, compilação de documentos, tem gente que fez, né, pesquisação participativa, tem gente que fez, tem o Atlas, né, o Atlas da Justiça Ambiental, que é um pouco de levantamento de dados de conflitos, mas, enfim, que, claro, vem de pessoas que são militantes, que estão lá, né, na ponta, enfrentando, mas é uma compilação quant, né, de uma série de conflitos bastante considerável. Então, as metodologias são muito, muito diversas. Obrigada, Su. Leandro? Acho que é isso, né? Mais alguém, pessoal, teria alguma questão, alguma pergunta? Você entrou aqui no ponto da metodologia, que é uma questão também bem interessante, que cabe muita coisa também nas metodologias. Tem que Jackson, que a gente está fazendo também uma pesquisa tentando nessa área, e apareceram metodologias qualitativas de análise de água, de análise do solo, de análise da quantidade de agrotóxicos que está matando a abelha, mas que a comunidade já está dizendo. Então, tem as diferentes formas de sentir o impacto do conflito ambiental também. Então, cabe muita coisa. Mais alguma questão? Vamos ver. Acho que não, né? A gente pode ir encerrando. A gente queria convidar desde já para o nosso próximo ciclo que vai acontecer. Nosso próximo debate, eu acho que vai ser em agosto ou em setembro, mas acompanhando as redes sociais do Lab Rural no Instagram, dá para todo mundo ficar atento e conhecendo as atividades que o laboratório vem realizando e também qual a agenda dos próximos encontros. A gente, no total, vamos ter 7 encontros, esse é apenas o terceiro. Então, muita coisa ainda pode ser discutida e compartilhada sobre a ecologia política, mas também com um olhar para os conflitos que se dão no campo, principalmente no campo, os conflitos ambientais. E a gente agradece muito a disponibilidade da professora Sui por estar aqui compartilhando esses saberes conosco e também parabenizar pela trajetória de pesquisa e por essa sistematização, né? Que acho que hoje também aparecem algumas questões interessantes que dariam bons estudos nesse levantamento e nessa sistematização de como a América Latina, e particularmente o Brasil, vem produzindo uma ecologia política com a sua cara, e com as suas várias faces, com as suas várias contradições e também com algumas limitações. Mas nós agradecemos, dizer que a lista de presença está aqui no chat. É importante que assinem a lista para registro, para a certificação que vai ser enviada por e-mail. Se a professora Sui puder fazer suas colocações, a gente agradece também. Bom, gente, eu não tenho mais muitas colocações finais, só agradecer mesmo o convite para estar aqui com vocês e dialogar com vocês. Dizer que enfim, eu posso mandar depois a apresentação para vocês, porque eu citei vários autores e às vezes o pessoal tem curiosidade para saber, enfim, como é uma apresentação mais de compilação de trabalho de outras pessoas, né? Então, às vezes, para vocês irem nas fontes, é interessante, tem lá a parte de bibliografia também. Vou mandar para a Joana e ela pode circular entre vocês também, que aí acho que é um material útil para quem está se engajando, né, nesse campo agora. E dizer que eu estou também feliz de colaborar, de dialogar, enfim, o que vocês precisarem, vou escrever meu e-mail aqui, não vou escrever o da UFBA, porque o da UFBA andou lotando, e aí estou tendo que usar meu Yahoo, mas meu e-mail está aqui, o que vocês quiserem também, estou aberta a qualquer diálogo, conversa e debate sobre o assunto. Obrigada, Su. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigada, Leandro, aí também pela mediação. Valeu. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Su.